colocar a reprise, seus melhores momentos, é para reprise. RádioTV.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali RádioTV.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena tem prêmio de 60 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta quarta-feira. Casos de Covid-19 em Bebedouro até terça-feira. Vagas de emprego em Jaboticabal e Monte Alto. Abertura de empresas indica retomada econômica na região de Ribeirão Preto. Cursos gratuitos de música em Bebedouro e outras cidades oferecidos pelo Projeto Guri. Prazo de inscrições acaba hoje. Câmara de Vereadores volta a permitir a presença de público. Junta do Serviço Militar realiza alistamento online. Relacionamento e fidelização é o tema do editorial. Os resultados dos jogos de ontem pelo Brasil e os que estão programados para os próximos dias. Quarta-feira, 30 de setembro, Primavera Brasileira, Lua Crescente. Este é o dia de número 274 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição 4963. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Em setembro, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a Fisiosaúde, que tem à frente o Dr. Cássio Ferraz Santos. São 3 unidades, em Bebedouro, Monte Azul Paulista e Colina, com os melhores equipamentos e profissionais na área de fisioterapia. O psicólogo Marcelo Pelissari aborda como a pandemia faz com que as pessoas tenham uma nova visão do cotidiano. Na página Estilo, Laís Santin dá dicas de como inserir o neon nos seus looks. O colunista Alisson Barberá Alves fala sobre as mudanças no WhatsApp. No Em Foco, o empreendedorismo dos jovens, impulsionado pela pandemia e o apoio de familiares e amigos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Acesse e fique bem informado. Doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte, não deixe água parada, jogue fora pneus velhos, vire garrafas de boca para baixo e evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia.
Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva nesta quarta-feira para Bebedouro e a microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 12 minutos, temperatura máxima de 41 graus, umidade relativa no ar 41%. Para amanhã, quinta-feira, também sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva, temperatura máxima de 41 graus e mínima de 23. Comemoram-se hoje, 30 de setembro, o Dia Mundial do Tradutor, Dia Internacional da Navegação, Dia da Independência de Botsuana em 1966, cuja capital é Gaborone, e o Dia Nacional da Secretária, profissão regulamentada pela Lei 6.556. Hoje, 30 de setembro, é o dia de São Jerônimo. Jerônimo nasceu em Estrido, na Dalmácia. Em Roma, estudou gramática, retórica e filosofia, entre outras. Cristão convertido, já sacerdote, foi convidado para ocupar a função de secretário do Papa Dámaso. Nesse período, trabalhou na tradução das Sagradas Escrituras. Mudou-se para Belém após a morte do Papa. Deixou as traduções em latim do Antigo e do Novo Testamento, a Vulgata. É chamado de doutor máximo das Escrituras. Jerônimo morreu no começo do século V. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 30 de setembro de 1988, o judoca Aurélio Miguel ganhou a única medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul. Em 30 de setembro de 1994, o Discovery foi lançado nos Estados Unidos na primeira missão com um ônibus espacial feita em conjunto com a União Soviética. A viagem tinha como objetivo examinar a superfície da Terra. No dia 30 de setembro de 1996, o Talibã, que controlava 90% do território do Afeganistão, proibiu as mulheres de frequentarem a escola e exigiu que os homens deixassem a barba crescer, como manda o Alcorão, o livro sagrado do islamismo. E em 30 de setembro de 2007, a seleção feminina de futebol foi vice-campeã do mundo ao perder para a Alemanha por 2-0. A jogadora Marta, a melhor jogadora de futebol do mundo em 2006, foi eleita a melhor da competição. Aqui e ali, radiotv.com. O concurso 2304 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 60 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 8 horas da noite de hoje, na cidade de São Paulo. Faça a sua aposta até às 7 da noite. Boa sorte! Confira agora as principais notícias nacionais nesta quarta-feira. Após vários adiamentos, o Congresso se reúne e pode derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores. Os parlamentares procuram uma posição legal para permitir o benefício até o fim do ano, que vem sendo questionamento jurídico. E o governo já dá como certa a derrubada do veto e, por isso, tenta emplacar a proposta de um novo tributo. O ministro Celso de Mello decidiu retirar do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal o recurso que discute se o presidente Jair Bolsonaro pode ou não prestar depoimento por escrito no inquérito que apura suposta tentativa de interferência política na Polícia Federal. Ele é o relator do inquérito no STF, mas esteve afastado por uma licença médica e retomou o
o trabalho na última sexta-feira. O tema volta para o plenário convencional do STF. A data do julgamento ainda não foi definida. A Justiça Federal do Rio suspendeu a reunião, a 135ª reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que tinha revogado diversas normas, como as de proteção de manguezais e restingas. A liminar, ou seja, a decisão provisória da 23ª Vara Federal Criminal, atende a pedido feito em ação popular contra as medidas do CONAMA, presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Advocacia Geral da União declarou que tomará as medidas processuais assim que for notificada oficialmente. Candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador em 2020 declaram ter 1,3 bilhão de reais em dinheiro vivo. E 2 em cada 5 candidatos declaram não ter nenhum bem. 2% são milionários. Saem hoje dados de agosto do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em junho, o Brasil voltou a gerar empregos com carteira assinada, com mais 131.010 vagas abertas, uma evolução positiva do emprego formal após 4 meses de queda. Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo, preços mais que especiais. Vestidos do número 1 ao 3 a partir de R$ 21,90. Do número 4 ao 8 a partir de R$ 25,90. E do número 10 ao 16 a partir de R$ 33,90. Conjuntos de regatas masculino do número 1 ao 3 a partir de R$ 35,90. Do número 4 ao 8 a partir de R$ 38,60. E do número 10 ao 16 a partir de R$ 46,70. Na Tudo Belo, muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O enxoval completo para o seu bebê com pagamento em até 10 vezes. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Anote os números do WhatsApp. 17 981 34 0680, moda infantil. 981 34 0679, moda adulto. E 98201 0276, enxoval. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839 Centro, Bebedouro. Telefone 3342-7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, casos de Covid-19 em Bebedouro até terça-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, só o
Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 981009787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Você sabia que a bicicleta está inserida no Código Nacional de Trânsito? Ela é considerada um veículo de propulsão humana, dotado de 2 rodas. Além de ser muito agradável dar um passeio no final de semana, a bicicleta está sendo cada vez mais utilizada por pessoas que cansaram do estresse do trânsito ou de estar em ônibus superlotados. Tá esperando o quê para sair pedalando? Ah, não se esqueça de usar os equipamentos de proteção, como capacete, luvas e faixas sinalizadoras noturnas. É importante verificar também as regras e procurar sempre utilizar as ciclovias. É muito mais seguro. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Prefeitura e Secretaria de Saúde até terça-feira confirmam o registro de 1.097 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 158 de outros municípios, porém atendidos na cidade. São 1.199 os recuperados, 18 óbitos em hospitais da região e 19 locais, 10 internados graves e 10 com sintomas leves. Com a confirmação de 204 novos casos de Covid-19, nesta terça-feira, dia 29, Ribeirão Preto chega à marca de 27.067 infecções pela doença. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde também aponta mais 10 mortes, o que eleva o total de óbitos para 732 em Ribeirão. Desde março, o município já contabilizou 60.692 notificações do novo coronavírus, sendo 544 registradas somente entre o boletim de segunda-feira e o de terça-feira. Desse total, 32.356 suspeitas foram descartadas para a doença. Outras 1.296 pessoas aguardam o resultado dos exames. Dos casos positivos, 24.652 apresentaram quadro de síndrome gripal e 2.415 foram diagnosticados com síndrome respiratória aguda grave. Já o país registrou 849 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 143.010 óbitos. São 4.780.317 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui e Ali Notícias. Olha, ontem, terça-feira, dia 29 de setembro, a concessionária de rodovias TEB realizou 23 atendimentos aos usuários e não teve registros de acidentes nas rodovias sob a sua administração. Carol? Bom, alguma orientação em especial para o motorista, Osmar? Ah, tenho sim, Carol, uma orientação muito importante e é para os ciclistas. Prestem atenção, você, internauta que utiliza sua bicicleta para o lazer.
De acordo com o levantamento realizado pela ITESP, que é a Agência dos Transportes do Estado de São Paulo, de janeiro até julho deste ano, ocorreram 268 acidentes, com 27 mortes de ciclistas pelas rodovias concedidas no Estado de São Paulo. Nesse mesmo período do ano passado, né, de janeiro a julho de 2019, foram registrados também 268 acidentes com 22 mortes. Então, o total de 2019 foi 433 acidentes envolvendo ciclistas com 35 mortes. Então, vejam o perigo que é andar de bicicleta nas rodovias. Você, amigo internauta, que tem o costume de pedalar aí, utilizando as rodovias, trafegue, uma orientação, uma dica, né? O importante é que você não saia para a rodovia, mas se você vai sair, vai pedalar na rodovia, trafegue pelo acostamento e no mesmo sentido do fluxo dos veículos, sempre mantendo a máxima distância da faixa de rolamento. Volto a repetir, é importante que você não se pedale nas rodovias, mas se você tem esse costume, tem esse hábito, trafegue com cuidado. Certo, Carol? Tá certo, então, muito obrigada por essa orientação, Osmar. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico divulga as vagas de emprego em 2 cidades da região. As oportunidades estão disponíveis no portal da pasta, já que os PATs, Posto de Atendimento ao Trabalhador, estão fechados. Podem ser preenchidas a qualquer momento. Em Jaboticabal, a 45 quilômetros de Bebedouro, há vagas para mestre de construção civil, eletricista de instalações, caldeireiro de chapas de ferro e aço, montador de equipamentos elétricos e eletricista de manutenção eletroeletrônica. Já em Monte Alto, são 28 vagas para trabalhador de manutenção de edificações. Aqui é Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Levantamento da ACIRP, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, com dados do Escritório da Junta Comercial do Estado, aponta crescimento de 248,54% no saldo de abertura de empresas em junho e julho, em comparação a abril e maio deste ano. O resultado indica o início da retomada econômica na região. Das empresas abertas em junho e julho, 333 são da categoria de empresário individual, 878 são de sociedade limitada, 194 de empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, 2 da categoria de Sociedade Anônima SA e 2 cooperativas. Esse indicativo deve seguir até o fim do ano, conforme a pandemia for cedendo no estado de São Paulo. A expectativa é de retomada também na abertura de novas empresas, observa Gabriel Couto, economista da ACIRP. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277.
Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Na volta do intervalo, cursos gratuitos de música em Bebedouro e outras cidades oferecidos pelo Projeto Guri. Prazo de inscrição acaba hoje. Em setembro, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a Físio Saúde, que tem à frente o Dr. Cássio Ferraz Santos. São 3 unidades em Bebedouro, Monte Azul Paulista e Colina, com os melhores equipamentos e profissionais na área de fisioterapia. O psicólogo Marcelo Pelissari aborda como a pandemia faz com que as pessoas tenham uma nova visão do cotidiano. Na página Estilo, Laís Santin dá dicas de como inserir o neon nos seus looks. O colunista Alisson Barberá Alves fala sobre as mudanças no WhatsApp. No Em Foco, o empreendedorismo dos jovens, impulsionado pela pandemia e o apoio de familiares e amigos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Acesse e fique bem informado. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a micro-região e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. O Projeto Guri ainda recebe as inscrições para 886 vagas para cursos gratuitos de música oferecidos em polos das regiões de Franca e Ribeirão Preto, inclusive em Bebedouro. As aulas são para quem possui entre 6 e 18 anos incompletos e está matriculado regularmente em escola. O candidato deve manifestar interesse em formulário disponível na internet a ser enviado até esta quarta-feira, dia 30 de setembro, com informações pessoais e o endereço. Um número de protocolo será emitido após o envio. Informar também o polo e 2 opções de curso, além de comunicar se pertence ou não a um grupo de risco da Covid-19 e se possui deficiência auditiva. Não é exigido conhecimento prévio de música, nem precisa ter o instrumento. Depois das inscrições, a direção do projeto entrará em contato com o responsável pelo aluno para que envie documentos como identidade e comprovante de escolaridade, além de preencher um questionário social. As aulas presenciais devem ter início em 7 de outubro, mas apenas se todas as regiões do estado se mantiverem na fase amarela do Plano São Paulo por 28 dias. Além disso, a retomada precisa ser aprovada por cada município e a permanência dos estudantes estará sujeita a regras como controle de temperatura na entrada. Mais informações no site do próprio Projeto Guri. Em Bebedouro, são 41 vagas para cursos de clarinete, eufônio, flauta transversal, percussão, saxofone, trompete, viola, violino e violoncelo. O telefone é o 17 3343 9402.
Funcionamento na rua Júlio Bricese, 964, no Jardim Pedro Maia, na zona leste da cidade. Aqui e ali, radiotv.com. A Câmara de Bebedouro volta a receber o público em suas dependências na rua Lucas Evangelista, 652 Centro. O expediente começa às 9 da manhã com a proibição de aglomerações. O uso de máscaras também é obrigatório com número controlado de pessoas. As sessões legislativas nas 4 primeiras segundas-feiras do mês, com início às 8 da noite, podem ser acompanhadas pelo público, mas em cadeiras reservadas. São no máximo 26 lugares, obedecendo-se o distanciamento social e todos os demais protocolos de segurança, como checagem da temperatura corporal e higienização das mãos com álcool em gel e, é claro, o uso de máscaras. Para os que pretendem acompanhar os trabalhos dos vereadores, mas não têm como chegar a tempo de assegurar uma das cadeiras, a opção será acompanhar a transmissão ao vivo pela Rádio Nova AM, 1180 kHz. Vale lembrar que a transmissão é de livre iniciativa da direção da emissora, sem participação alguma da Câmara, especialmente quanto ao custo. Por força da legislação eleitoral, o Legislativo mantém suspensos os seus canais de notícias, inclusive as transmissões via redes sociais e pelo portal da Câmara. As pautas de votações continuam disponibilizadas semanalmente no site www.câmarabebedouro.sp.gov.br, sempre às sextas-feiras. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Na Tudo Belo, preços mais que especiais. Vestidos do número 1 ao 3 a partir de R$ 21,90, do número 4 ao 8 a partir de R$ 25,90 e do número 10 ao 16 a partir de R$ 33,90. Conjuntos de regatas masculino e feminino do número 1 ao 3 a partir de R$ 35,90, do 4 ao 8 a partir de R$ 38,60 e do 10 ao 16 R$ 46,70. Na Tudo Belo, muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O enxoval completo para o seu bebê com pagamento em até 10 vezes. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Anote os números do WhatsApp: 17 98134 0680, moda infantil, 981340679, moda adulto, e 982010276 enxoval. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel, 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o tema relacionamento e fidelização. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Saber ouvir o que o outro tem a dizer, escutar, respeitar e orientar. No mês de setembro, estamos todos unidos para ampliar a conscientização sobre a prevenção do suicídio no Brasil. Respeitar essa realidade é o primeiro passo para quebrar o tabu.
É preciso falar sobre suicídio, esclarecer essa ideia e conscientizar a população de que esse assunto é um problema de saúde pública. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Curvin 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza aqui e ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. A Junta do Serviço Militar de Bebedouro realiza o alistamento online pelo site www.alistamento.eb.mil.br. Documentação, número do RG e do CPF, comprovante de endereço, número do celular com DDD e e-mail válido. O prazo acaba neste dia 30 de setembro, portanto, hoje. Deve ser preenchido um formulário que pode ser obtido na sede do órgão, na Praça 9 de Julho, número 121 Centro. É necessário apresentar documentos pessoais. Informações pelo telefone 17 3342 1529. Aqui e ali Notícias, editorial. Relacionamento e fidelização. De modo geral, todos estão mais suscetíveis a se relacionar com as empresas e as marcas. Sendo assim, questiona-se o que faz o cliente voltar ou então continuar a fazer as compras dos produtos ou utilizar os serviços que você comercializa. Um programa de fidelização que oferece vantagens, além de garantir a recompra mais rápida, é uma boa ferramenta como argumento de vendas. O empresário deve oferecer uma experiência de compra que leve à fidelização. Ele tem de identificar por que o cliente dá preferência à sua marca e o que faz comprar neste momento para gerar valor na venda. Afinal, surge uma nova relação entre consumidor-marca e, com isso, muitas mudanças na intensidade, nas formas de consumir e de se relacionar com as empresas. É fundamental estar consciente de que a relação de confiança entre os clientes e as empresas é um caminho sem volta. O consumidor precisa se sentir mais confortável e seguro, ao mesmo tempo em que cada vez mais valoriza a convivência com as marcas em equilíbrio e harmonia. Senhores empresários, ou melhor, todos que lidam com o consumidor, seja de produtos ou de serviços, reflitam sobre as questões abordadas neste editorial, reestruturem-se, reinventem-se e colham frutos saborosos e lucrativos com seus negócios. Atraso de vida e risco de não seguir em frente é ficar estacionado no tempo e perder o bonde da história. É isso. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os resultados dos jogos de ontem pelo Brasil e os que estão programados para os próximos dias. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Você sabia que 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias no Brasil? 25 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas todos os dias com os alimentos desperdiçados do país. Entre os produtos, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos são os mais descartados. Quase metade do que é colhido é jogado fora, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O Brasil ainda não tem uma política nacional que regule iniciativas de combate ao desperdício de alimentos e defina o destino de sobras do processo de produção, comercialização
fiscalização e consumo. Mas na Câmara dos Deputados tramitam atualmente quase 30 projetos de lei com esse objetivo. Faça sua parte. Leve sempre uma lista de compras ao supermercado para que você compre apenas o necessário. Seja um consumidor consciente. Não desperdice. Em setembro, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a Físio Saúde, que tem à frente o Dr. Cássio Ferraz Santos. São 3 unidades em Bebedouro, Monte Azul Paulista e Colina, com os melhores equipamentos e profissionais na área de fisioterapia. O psicólogo Marcelo Pelissari aborda como a pandemia faz com que as pessoas tenham uma nova visão do cotidiano. Na página Estilo, Laís Santin dá dicas de como inserir o neon nos seus looks. O colunista Alisson Barberá Alves fala sobre as mudanças no WhatsApp. No Em Foco, o empreendedorismo dos jovens, impulsionado pela pandemia e o apoio de familiares e amigos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Acesse e fique bem informado. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Libertadores, fase de grupos, quinta e penúltima rodada. Pelo Grupo A, hoje às 9h30 da noite, Flamengo do Rio e Independente Del Valle do Equador. Júnior da Colômbia versus Barcelona do Equador. Pelo Grupo B, hoje às 7h15 da noite, Palmeiras e Bolívar da Bolívia. Amanhã às 9 da noite, Tigre da Argentina e Guarani do Paraguai. Pelo Grupo C, ontem o Peñarol do Uruguai venceu o Colo-Colo do Chile por 3-0. Atlético Paranaense e Jorge Wisterman da Bolívia ficaram no 0-0. Pelo Grupo D, ontem LDU do Equador goleou o Binacional do Peru 4-0. Hoje às 9h30 da noite, River da Argentina versus São Paulo. Pelo Grupo E, ontem o Grêmio de Porto Alegre venceu a Universidade Católica do Chile por 2-0. América de Cali e Inter de Porto Alegre ficaram no 0-0. Pelo Grupo F, hoje às 7h15 da noite, Nacional do Uruguai e Racing Clube da Argentina. Às 9h30 da noite, Alianza Lima do Peru e Estudiantes de Mérida da Venezuela. Pelo Grupo G, amanhã às 7h da noite, Olímpia do Paraguai versus Santos. Delfim do Equador versus Defensa e Justiça da Argentina. E pelo Grupo H, ontem o Boca Juniors da Argentina empatou em 0-0 com o Libertad do Paraguai. Hoje às 7h15 da noite, Caracas da Venezuela enfrenta o Independiente Medellín da Colômbia. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Brasileiro da Série B, 12ª rodada. Anteontem, o CRB de Alagoas empatou com o América de Minas, 0-0. Ontem, Paraná e Chapecoense de Santa Catarina empataram em 1-1. Juventude de Caxias do Sul venceu o Operário de Ponta Grossa, 1-0. Vitória da Bahia perdeu para o CSA de Alagoas por 1-0. Oeste foi derrotado pelo Botafogo de Ribeirão, 1-0. Guarani de Campinas e Sampaio Corrêa do Maranhão empataram 1-1. Avaí de Santa Catarina venceu o Figueirense de Santa Catarina por 1-0 e o Cuiabá venceu o Náutico do Recife por 1-0. Hoje, às 4h30 da tarde, jogam Confiança de Sergipe, Brasil de Pelotas, e às 6h30 da tarde, o Cruzeiro de Belo Horizonte pega Ponte Preta de Campinas. Campeonato Paulista da Série A2, semifinais, segunda rodada.
Hoje, às 3 da tarde, jogam São Caetano e 15 de Piracicaba. Ontem, o São Bernardo venceu o São Bento de Sorocaba por 1-0. Jogo interrompido por conta de forte neblina. O restante do tempo será realizado nesta quarta-feira, às 3 da tarde, no estádio 1º de Maio. Vale lembrar que o São Bento de Sorocaba venceu o primeiro jogo por 3-0 e, com isso, estava avançando à final e garantindo acesso ao Paulistão no ano que vem. São Bernardo precisa fazer mais 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. Aos 36 minutos, Alan Dias foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Na primeira cobrança, Marlisson bateu no canto oposto do goleiro, mas como houve invasão na área no momento da cobrança, o árbitro mandou voltar. Na sequência, o atacante bateu no canto esquerdo. Lucas Macanhã pulou no canto certo, mas não conseguiu fazer a defesa. Portanto, esse jogo entre São Bernardo e São Bento foi interrompido ontem, quando São Bernardo ganhava por 1-0. E o restante do jogo será hoje, quarta-feira, às 3 da tarde. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, Atlético Paranaense, Grêmio de Porto Alegre, Boca Juniors da Argentina e LDU do Equador garantem a vaga na Libertadores. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. 6 jogos movimentaram a quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores, com Grêmio, Atlético Paranaense, LDU e Boca Juniors garantindo classificação antecipada para o mata-mata. O Grêmio de Porto Alegre venceu a Universidade Católica do Chile por 2-0 em Porto Alegre e chegou a 10 pontos no grupo E, abrindo boa vantagem em relação aos demais. O resultado ainda acabou com as chances do time chileno. O segundo colocado também é brasileiro, o Internacional, que ficou no empate sem gols contra o América de Cali na Colômbia. Com o resultado, o Colorado chegou a 8 pontos,
mas ainda não tem vaga garantida, já que o América está em terceiro com 5 pontos. Outro brasileiro que se deu bem foi o Atlético Paranaense, apesar de empate sem gols contra o Jorge Wilstermann na Arena da Baixada. O time do Paraná chegou a 10 pontos na liderança isolada do Grupo C da Libertadores. O segundo colocado é o próprio Jorge Wilstermann, com 7 pontos, seguido por Peñarol e Colo-Colo, ambos com 6. Os dois se enfrentaram nesta terça no Uruguai, com vitória do Peñarol por 3-0. E não foram só os brasileiros que avançaram com uma rodada de antecedência. No grupo D, no qual está o São Paulo, a LDU goleou o fraco binacional do Peru por 4-0 e chegou a 12 pontos na liderança isolada. O River Plate da Argentina é o segundo com 7 pontos, seguido pelo São Paulo com 4. Os dois ainda se enfrentam na quarta-feira que vem em Buenos Aires. Pelo grupo H, o Boca Juniors ficou no 0-0 com o Libertad e chegou a 11 pontos, 4 a mais do que o próprio Libertad e o Caracas, que joga contra o Lanterna Independente de Medellín na quarta. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Após sofrer uma goleada no Equador e passar por um surto de Covid-19 no elenco, o Flamengo tem a chance de se vingar do Independente Del Valle nesta quarta-feira, às 9 da noite, no Maracanã, em partida que vale a liderança do Grupo A da Libertadores. Na última vez que se encontraram, o Del Valle venceu por 5-0 e mostrou que ainda pode dar o que falar na competição. Desde então, o Flamengo perdeu muitos jogadores por Covid-19, assim como o próprio Del Valle. Os dois times dividem a liderança da chave com 9 pontos, seguidos pelo Júnior Barranquilla em terceiro com 6 pontos. Barcelona de Guayaquil é o lanterna ainda sem pontuar. O Flamengo tem alguns retornos no time titular em relação à equipe que empatou com o Palmeiras no último domingo, especialmente no ataque. Gabigol, que estava lesionado, voltou a ficar à disposição, assim como Vitinho e Bruno Henrique, que foram desfalques por Covid-19, mas já testaram negativo. No time equatoriano, a situação é parecida. Após o confronto contra o Flamengo, Del Valle passou a ter 7 casos de Covid, mas não divulgou os nomes dos atletas que testaram positivo. Assim, o time deve ter algumas baixas importantes para a partida desta quarta-feira. Dentre os atletas à disposição, o técnico Miguel Ángel Ramírez deve tentar repetir a escalação que bateu o Flamengo por 5-0 em casa. Aqui e ali Notícias Esportes. Como o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, passa por reformas, o Libertadores de América, em Avellaneda, terá de honrar de ser o palco para o duelo entre duas das camisas mais tradicionais do futebol mundial. Às 9h30 da noite desta quarta-feira, o River Plate recebe o São Paulo pela 5ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A situação é desesperadora para os brasileiros no grupo D. Afinal de contas, a LDU com 12 pontos está classificada. Os argentinos, por outro lado, somam 7 pontos, 3 à frente dos tricolores. Os paulistas, porém, ainda estão muito atrás no saldo de gols em comparação com os hermanos, 11-0. Binacional com 3 pontos está na lanterna. Cabe destacar que os 2 melhores de cada chave avançam ao mata-mata, enquanto o terceiro colocado irá para a Copa Sul-Americana. Assim, apenas o lanterna sairá plenamente frustrado. Além disso, é importante lembrar que os equatorianos, na noite desta terça-feira, já venceram os peruanos em Quito por 4-0.
O River Plate terá importante retorno para o confronto. Após superar a Covid-19, o novo coronavírus, o lateral esquerda Milton Casco está entre os 24 convocados para a partida e deve voltar a ser titular. Dessa forma, Fabrício Angileri iria para o banco de reservas. Já o São Paulo não poderá contar com o atacante Luciano, o principal destaque dos últimos jogos. Marcou 5 gols e distribuiu uma assistência em 9 partidas com a camisa tricolor. Ele cumpre suspensão imposta pela Conmebol após confusão em partida do Grêmio diante do Internacional no primeiro turno da fase de grupos da Libertadores. Brenner, Vitor Bueno, Tresli, Paulinho Boia e Hernanes brigam pela vaga entre os titulares. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Contestado por boa parte da torcida, o Palmeiras pode dar a volta por cima e carimbar sua vaga às oitavas de final da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, no confronto frente ao Bolívar pela 5ª rodada no Allianz Parque. O clube de Palestra Itália lidera o grupo B com 10 pontos, 3 a mais do que o Guarani do Paraguai. O Bolívar, que fará um jogo de vida ou morte no torneio, soma 4 pontos. O Lanterna é o Tigre com apenas 1 ponto. Muito criticado pela má atuação diante do Flamengo, o Palmeiras deve repetir a escalação para dar a volta por cima na Libertadores. A principal dúvida é em cima de Gabriel Veron. O atacante levou uma pancada diante do clube rubro-negro e pode ser preservado. Com isso, Wesley e Rony aparecem como opções. Do meio para trás, nada de novo. Apesar da falha contra o Flamengo, Felipe Melo seguirá ao lado de Gustavo Gomes. Patrick de Paula formará o meio de campo com Lucas Lima e Gabriel Menino. Zé Rafael e Luiz Adriano atuarão mais avançados. No Bolívar, o lateral esquerdo Jorge Henrique Flores está fora da partida da Copa Libertadores desta quarta-feira contra o Palmeiras. O jogador não se recuperou a tempo de uma lesão muscular e não viajou com a delegação que foi para o São Paulo. Jogador se machucou na partida da semana passada contra o Tigre. Ele estava em observação e não se recuperou a tempo. Goleiro Guilherme Vizcarra também foi descartado com uma lesão no tornozelo. Outro que ficou como dúvida é o zagueiro Luiz Gutierrez, com desconforto muscular, mas acabou sendo relacionado para o confronto. Deve ficar como opção no banco de reservas. E, para terminar, vale lembrar que 2 partidas adiadas da primeira rodada do Brasileirão acontecem nesta quarta-feira. Botafogo e Bahia e Corinthians e Atlético Goianiense, jogo marcado para as 9h30 da noite. Amanhã você fica sabendo os resultados dessas partidas. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Um bom dia para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.